Está em Lucas no capítulo 15. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas no capítulo 15. Como nós estamos saindo de uma semana de evangelização, como nós passamos envolvidos neste período aí de uma semana com os irmãos que estavam aqui evangelizando, é muito oportuno que nós falemos desta realidade, da realidade de filhos de Deus, legítimos, crentes professos, que às vezes se afastam, que às vezes deixam de estar na presença do Senhor, em comunhão com a igreja, por N motivos, mas o convite do Pai é sempre: volte, que eu estarei de braços abertos para te receber, e te receber com honras, com dignidade, te receber com condição de filho. Lucas 15, a partir do verso 11. Quem está comigo diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens, preste atenção, entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Santo Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, e Te bendizemos, gratos por termos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra em mais uma ocasião. E nós Te pedimos, Pai, fala o nosso coração, dirigindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que tomemos para nós, meu Pai, tão belas e ricas palavras como verdade absoluta, colocando em prática os ensinamentos dela no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco.
Amém. Queridos irmãos, aqui nós temos um texto bastante conhecido, bastante pregado e bastante comentado. É a parábola do filho pródigo. A parábola que, se nós olharmos de uma forma superficial, Jesus está contando acerca de um pai com seus 2 filhos. Um filho mais velho que sempre foi obediente, que sempre esteve na casa do pai, que sempre ajudou o pai em suas tarefas. Aparentemente aqui o pai, um agricultor, algum produtor rural, e um outro filho mais novo, que certo dia quis gozar dos frutos do trabalho do pai, quis aproveitar da herança que o pai deixaria para ele, mas antes do tempo. Muitas vezes, superficialmente, nós olhamos para este texto como sendo simplesmente uma passagem aonde Deus está mostrando sobre um pai e o tipo de filho que agrada a Deus, mas este texto nos fala muito mais que isso. Nós podemos entender, antes de qualquer coisa, que este texto nos fala sobre como nós, pecadores, seres humanos destituídos da glória de Deus, mesmo que sejamos cristãos, mesmo que sejamos filhos professos de Deus, muitas vezes podemos nos perder em nossa liberdade. Muitas vezes podemos nos extraviar na liberdade que nós achamos que temos de ir e de vir, de fazer ou de desfazer, de mandar ou desmandar nas nossas vidas. Este texto fala sobre como muitas vezes nós que estamos na igreja, nós que andamos com Deus todos os dias, às vezes negligenciamos a nossa relação com o próprio Deus, com o Pai, e acabamos nos enganando toda boa parte de uma vida em nossa religiosidade. E também este texto, ele fala como é possível encontrarmos refúgio e segurança total, segurança plena, descanso, somente em um lugar, na presença do Pai, na presença de Deus, sendo que este Deus, que nos adotou como filhos, se nós recebemos Jesus como seu Senhor e Salvador, como nosso Senhor e Salvador, este Deus, Ele está o tempo todo disponível, de braços abertos a cada um que se achegar até Ele e lhe pedir perdão, para se aproximar e ficar na presença dEle. Este texto, queridos irmãos, ele fala de como Deus, apesar das falhas dos seus filhos, seja o filho que o deixou, seja o filho que sempre esteve, Ele ama e ama incondicionalmente, a ponto dele falar: tudo que eu tenho é seu. E aquele que se achega, ele vestir com vestes de honra, restaurando a dignidade e lhe colocando de novo em condições de ser chamado de um filho legítimo do Pai. Há algumas questões que nós podemos enxergar neste texto logo de cara, sendo que a primeira delas é a seguinte: melhor é ser pobre diante de Deus do que rico diante dos homens. Preste atenção do verso 11 ao 13, as palavras de Jesus Cristo. Jesus continuou, ele estava dando continuidade a uma série de discursos que falavam acerca do reino dos céus. Primeiro ele falou da parábola da ovelha perdida, que o bom pastor, ele vai buscar a ovelha perdida, deixando as 99 em campo seguro. Depois ele falou da parábola da dracma perdida, da mulher que, tendo achado uma das 10 dracmas que um dia ela perdeu, ela se alegra por achar somente aquela uma dracma. E aqui ele continua falando de 2 tipos de filhos, de 2 tipos de homens que um pai tinha em sua casa. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Como eram esses 2 filhos? Verso 12: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o que o pai fez? O pai repartiu os bens entre eles. Preste atenção,
nós temos um filho mais velho, mas temos um mais moço, que antes do tempo, que precipitadamente, que desejando aquilo que ainda não era o tempo de receber, ele vai ao pai e fala: pai, me dá o que é meu, pai, me dá o que vai ser meu, a parte que me cabe. E veja como o pai, ele dá esses bens, ele reparte esses bens entre os dois filhos. Ele não só dá para o filho mais novo, mas também ele reparte com o filho mais velho. Como muitas vezes nós, andando em nossas vidas, caminhando no nosso dia a dia, na presença de Deus, queremos receber bênçãos, coisas, queremos receber promessas, mas queremos no nosso tempo. Deus tem uma grande promessa a todo aquele que se achega a Ele, e essa promessa é de uma grande herança, de uma cidade celestial, com ruas de ouro, aonde não haverá mais lágrima, mais dor, mais tristeza, não haverá mais luto nem pranto. Deus tem grandiosas coisas para nós, mas muitas vezes nós queremos de Deus o quê? O aqui e o agora. Nós queremos de Deus o melhor deste nosso mundo, e nós nos perdemos, porque não conseguimos entender que muito melhor é a eternidade, que muito melhor é ser pobre, humilde, quebrantado diante de Deus, do que ser rico diante dos homens. No verso 13 nós vemos o que aconteceu. Passado não muitos dias, aquele filho, o mais moço, o que recebeu, o que pediu a herança para o pai, ele ajuntou tudo que era seu, agora era seu. Por quê? Porque o pai o deu. E ele partiu para uma terra distante. Ele saiu da presença do pai. Ele decidiu sair da casa do pai, mesmo sendo um filho legítimo, mesmo sendo um herdeiro amado. O caminho que ele escolheu foi um caminho de abandono. Mesmo que tudo aquilo que o pai tinha sempre tivesse pertencido a ele, ele saiu e foi para uma terra distante. E o que ele fez? Lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Quantas vezes nós nos achegamos a Deus para obter riquezas materiais? Quantas vezes nós nos achegamos a Deus para a solução de um problema temporal, para uma cura de uma doença, para a libertação de algum problema, e nós não entendemos que o que Deus tem para nós é muito maior do que isso. O que Deus tem para nós são planos eternos, são planos que no tempo oportuno cada um de nós viverá, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E neste anseio de receber aquilo que esta terra pode oferecer de melhor, tão pronto nós recebemos de Deus, porque Ele é gracioso e Ele dá aos que pedem, nós damos as costas para Ele e o abandonamos, como se Ele não fosse mais digno na nossa presença, como se agora não houvesse mais espaço para Ele nas nossas vidas. Eu vou ser bem claro, às vezes nós oramos por um casamento e nós nos casamos e nos afastamos da presença de Deus. Às vezes nós oramos por uma faculdade e começamos a estudar e nos afastamos da presença de Deus. Às vezes nós oramos por um serviço para poder honrar a Deus com as nossas finanças, e a primeira coisa que nós fazemos é dizer que agora nós estamos cansados demais e não podemos mais ir à igreja. Queridos irmãos, só este começo do texto já mostra para nós que não há riqueza maior do que podermos dizer que somos filhos do Deus vivo, filhos do Pai eterno, unidos com Ele pela graça que há em Jesus Cristo, comprados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Não há riqueza maior do que ser lavado em nossas vestes e ter as nossas vestes alvejadas por aquele sangue carmesim puro,
de alguém que nunca pecou, que nunca experimentou o pecado e viveu a retidão nesta terra. Não há nada melhor do que receber de Deus, o Pai, o Espírito Santo, pelo qual nós recebemos a adoção e clamamos: Abba, Pai. Não demorou muito para que aquele filho mais moço, recebendo a parte da herança que lhe cabia, desse as costas para o seu pai e foi viver, gozando os frutos da sua liberdade. Graças a Deus que nós vemos na continuidade do texto, que Deus é tão bom, que às vezes permite que as coisas deem errado. Que Deus é tão bom, que faz com que o coração de um pecador cante como aquela música popular dos anos 90 e diga: o que eu vou fazer com esta tal liberdade? Primeiro lugar, nós vemos que melhor é ser pobre diante de Deus do que rico diante dos homens. Segundo lugar, melhor é se humilhar diante de Deus do que ser humilhado diante dos homens. Preste atenção na continuidade do texto. Depois de ter consumido tudo, depois de ter perdido, de ter gasto todos os recursos, toda a herança, olha o que aconteceu. Sobreveio àquele país, o país para onde se mudou o filho pródigo, uma grande fome. E o que aconteceu? Ele começou a passar necessidade. Ele queria ser livre. Ele queria não prestar contas da sua vida mais ao pai. Ele recebeu a herança, e não só recebeu a herança, porque ele podia receber a herança e continuar na casa do pai. Mas ele saiu, ele abandonou, ele deixou e consumiu tudo. E tendo consumido tudo, houve uma escassez de alimento. Houve uma fome naquele lugar para onde ele se mudou. Ou seja, não tinha mais recurso para ele conseguir começar a vida de novo. Não tinha mais jeito dele recuperar aquilo que ele perdeu. Não tinha mais chance dele, naquela situação de liberdade na qual ele se colocou, continuar vivendo, porque a situação era de crise. E na crise, ele voltou a pensar, ele voltou a raciocinar. Porém, ele foi se humilhar ainda não para o seu pai, mas diante dos homens. Verso 15, preste atenção. Então, ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Tinha uma escassez de alimento. Os campos não estavam produzindo. Para onde que ele foi tentar trabalhar? Ele foi tentar trabalhar cuidando de porcos. E aqui nós temos o primeiro ato, a primeira presença de humilhação. Pensando no contexto de Israel, pensando no contexto judaico, porco é animal impuro. Ou seja, aquele filho que deixou a casa do pai, quando gastou tudo, quando se perdeu nos seus caminhos, ele foi a mais baixa das posições. Ele foi cuidar de porco, de animal impuro, de animal indigno. Ele escancarou-se em sua indignidade. Preste atenção como isso se mostra mais grave no verso 16. Primeiro ele foi cuidar de porco. Por que ele foi cuidar de porco? Ali ele desejava alimentar-se dos porcos? Não, da comida dos porcos, das alfarrobas que os porcos comiam. E o terceiro grau de humilhação, mas ninguém lhe dava nada. Foi cuidar de porco, para tentar comer a comida do porco, e ainda assim, ninguém lhe dava nada. Aquele rapaz, o filho mais moço, ele foi levado ao fundo do poço, queridos. Como muitas vezes, nós achando que estamos arrebentando, nós achando que não precisamos da igreja local, nós achando que está tudo bem nós vivermos um cristianismo em carreira solo, damos as costas para Deus,
pouco a pouco. Não é que o crente vai abandonar Deus saindo da igreja, não é isso. Mas pouco a pouco ele vai desanimando, ele vai se contaminando, ele vai se esfriando. E um dia, a fome espiritual, a crise espiritual, ela chega. Um dia vem a morte, um dia vem a doença, um dia vem a depressão. Uai, mas não vem sobre o crente? Vem sobre o crente, vem sobre o descrente, vem sobre quem está na igreja, vem sobre quem está fora da igreja. Mas aquele que não está junto do povo, que está amparado e escorado em Cristo, aguardando a manifestação da bendita esperança que havemos de receber no fim dos tempos, ele vai se desanimar, e ele vai em dado momento ter que buscar, tateando a solução dos seus problemas. E antes, ele vai buscar não aonde deve buscar, mas buscar aonde ele acha mais fácil que se resolva o seu problema. Às vezes nós achamos, quando nos afastamos, quando desanimamos, que é melhor nós nos humilharmos diante de toda a sociedade, do que voltarmos para Deus e pedir perdão. E isso está mais do que provado aqui neste texto. Aquele filho, ele começou a passar necessidade, e ele foi se sujeitar à escravidão, trabalhando em cuidado de porcos, para comer a comida dos porcos, e ainda assim ninguém dava nada. Quantas vezes nós não nos sujeitamos a situações semelhantes? São tantas ilustrações que nós poderíamos fazer aqui, mas fica esta a melhor de todas, para que nós entendamos que antes é bom humilharmos-nos diante de Deus, do que nos sujeitarmos à miséria humana. Queridos, ele estava no fundo do poço, e estando no fundo do poço, aí veio a graça. Verso 17, então, preste atenção, caindo em si, tendo um lampejo de luz, ele disse: quantos trabalhadores, e no contexto aqui trabalhadores escravos, quantos trabalhadores, quantos escravos de meu pai, têm pão com fartura, e aqui eu estou morrendo de fome. Quantos que são só servos, que têm tudo o que precisam, e eu que sou filho, eu que sou herdeiro, estou vivendo na miséria. A decisão que ele toma no verso 18, muda a vida dele por completo. Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: pai, pequei contra quem? Deus, e diante do Senhor. Já não sou digno, verso 19, de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Queridos, o nome disso daqui se chama arrependimento. Se chama voltar atrás. Se chama dar as costas para o que anteriormente era o padrão e buscar um novo padrão. Aquele homem, o filho mais moço, olhando a sua situação de miséria, olhando ao que ele estava sendo sujeitado, certamente lembrado por Deus, ele toma uma decisão: eu vou me arrumar, eu não vou para a casa do meu pai de qualquer jeito, eu vou me arrumar, eu vou me preparar, eu vou me tornar mais próximo de ser digno possível, eu vou voltar para o meu pai, e eu vou me humilhar, eu vou lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno, eu não mereço sequer ser chamado de filho.
Eu não mereço o tratamento que eu tinha antes. Eu não mereço mais herança porque eu gastei tudo. Mas eu preciso do teu amor, do teu cuidado. Me trata como um dos seus trabalhadores. E é suficiente. Nós precisamos entender, queridos, que por mais que nós corramos na nossa vida, por mais que um dia nós tenhamos abandonado a Deus, e por causa disso as consequências estejam batendo a nossa porta, e humilhação e atrás de humilhação tem sobrevindo a nossas vidas, por mais que tudo isso aconteça, se nós nos lembrarmos de quem nós somos, filhos do Pai eterno, filhos do Deus vivo, redimidos pelo sangue do Cordeiro, herdeiros do Espírito de adoção, do Espírito Santo, e nós confessarmos a nossa miséria diante de Deus, nós teremos tomado uma grande decisão. Pode ser que humanamente tudo dê errado, pode ser que ainda continuemos em miséria neste mundo, mas a grande verdade é que Deus espiritualmente nos trará de volta para si, e nos cuidará, e limpará as nossas vestes, limpará o nosso coração, e nos fará novamente colocados na posição de filhos. Então nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, melhor é ser pobre diante de Deus do que rico diante dos homens. Em segundo lugar, melhor é se humilhar diante de Deus do que ser humilhado diante dos homens. E agora, em terceiro lugar, melhor é o pecado confesso do que a desobediência oculta. O filho foi desobedecer ao pai aonde? Longe. Ele deu as costas para o pai, foi para uma terra distante, e aí começou a desregradamente gastar todos os seus bens. Se viu na miséria, foi procurar ajuda nos criadores de porcos, não serviu de nada a ajuda, ele decidiu então agora voltar para a casa do pai. Verso 20, preste atenção. E arrumando-se, foi para o seu pai. Ele se humilhou, ele se arrumou, ele se preparou e foi da onde ele nunca deveria ter saído. Mas olha o mais interessante, quando ele vinha ainda de longe, o seu pai o avistou. O pai sempre estava esperando, o pai sempre estava aguardando o retorno desse filho, porque o pai sabia que era um filho legítimo, e ele o avista e corre ao encontro do filho para abraçá-lo. Diz o texto, compadecido dele. Nós temos aqui um caminhar de arrependimento do filho em direção ao pai. Mas quem dá o primeiro passo em direção ao filho quando ele é avistado é o pai. Queridos irmãos, é maravilhoso nós vermos isso, porque Deus jamais abandona os seus. Deus jamais abandona aqueles que já o receberam, aqueles que o amam, aqueles que um dia estiveram diante dele, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus diz em João capítulo 6, todos aqueles que o Pai me der, estes vêm a mim, e os que vierem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. O pai permitiu que o filho deixasse a sua casa, com os bens da herança que ainda não era o tempo certo de receber. Deixou que ele quebrasse a cara, porque sabia que ele, como um filho legítimo, voltaria. A mensagem, queridos, de Deus para cada um de nós, se nós estivermos desgarrados, se nós estivermos pensando em desgarrar, ou se nós estivermos firmes, mas um dia pudermos vacilar, é que aconteça o que acontecer, o pai nunca deixa o seu filho. Deus sempre vai se lembrar do seu filho.
E um dia, quando nós estivermos achando que nós é que vamos voltar para Deus, o seu Espírito Santo vai ferir o seu coração e vai atraí-lo de volta, até que você não tenha como mais se ver distante desta presença maravilhosa. Veja, queridos, que o pai foi ao encontro dele compadecido, o abraçou, o beijou, e deu a oportunidade para que o filho fizesse o que tem que fazer. Verso 21, a confissão do filho. O filho disse aquilo que ele tinha dito que iria dizer mesmo: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Porque nenhum de nós é. Ninguém é digno de ser chamado filho de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou o seu Filho, e todo aquele que nele crer não perece, mas tem a vida eterna. Preste atenção. O filho confessou o seu pecado diante do pai, dizendo que não é digno de ser chamado de filho. Não importa, olha o tratamento do pai, verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa, o que? Em primeiro lugar, melhor roupa, vestes de dignidade, honra, e vistam nele. Segundo lugar, ponham um anel no dedo. Anel, provavelmente nesse contexto, uma identificação com a família. Ou seja, ele é nosso, ele pertence a nós, ele pertence a mim, ele é um dos nossos. E sandálias nos pés. Em terceiro lugar, indicando: devolva a dignidade dele. Ele se perdeu, ele quis sair, mas voltando, eu o recebo do jeito que ele não merece, com honras, com dignidade, como alguém extremamente misericordioso. Parou por aí? Não, verso 23, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho, verso 24, estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A decisão deste filho mais jovem, depois de ver tudo ruir, é uma decisão que muitas vezes nós não temos coragem de tomar. Às vezes nós caímos em pecado e achamos que a melhor saída é dar as costas para Deus. Mentira de Satanás. A melhor saída é voltarmos para a presença de Deus, arrependidos, e confessarmos: Pai, pequei, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. E o tratamento que ele dá: vestes novas, anel no dedo, sandália nos pés, e o bezerro gordo para festejar. Porque você estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Por isso, queridos, o terceiro ponto que este texto nos revela é que melhor é o pecado confesso do que a desobediência oculta. Então, primeiro, é melhor ser pobre diante de Deus do que rico diante dos homens. Segundo, melhor é se humilhar diante de Deus do que ser humilhado diante dos homens. Terceiro, melhor é o pecado confesso do que a desobediência oculta. Agora o quarto e último ponto: melhor é voltar para Deus com a condição de filho do que tentar permanecer na igreja como um mero religioso. Preste atenção, verso 25 ao 32. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo encontrado, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho estava lá,
o filho mais velho estava trabalhando, ele estava no campo, ele estava na posição que ele sempre esteve, ele nunca saiu. Mas ele viu que tinha algo diferente acontecendo. Então ele pergunta para o seu servo: que negócio é esse? Que barulho de música é esse que está aqui? O empregado fala: é o seu irmão. Seu irmão voltou e seu pai se alegrou porque o seu irmão voltou, mandou matar o bezerro gordo e fez uma festa para ele. E aí é que nós temos uma surpresa. Preste atenção na reação do filho mais velho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, preste atenção nisso aqui: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Ele era um filho do pai, legítimo, o primogênito, filho mais velho. O filho mais moço pediu a herança, o pai repartiu os bens. O filho mais moço foi embora, gastou tudo e voltou para a casa do pai. O pai recebe com festa porque o filho voltou. O filho mais velho fica indignado. Ele fala: eu sempre estive aqui, eu nunca joguei nada fora, eu nunca desperdicei. E o senhor, meu pai, nunca me deu nenhum cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, no verso 30, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Eu merecia, ele não. Eu era digno, ele não. Agora preste atenção no que nós lemos lá atrás, no verso 12. Volta no verso 12. O mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. O pai fez o quê? Repartiu entre eles. O pai nunca deu um cabrito? Como assim o pai nunca deu um cabrito? A herança toda era dele. Ele tinha tudo nas mãos, e ele estava indignado, não porque o bezerro gordo estava sendo morto para satisfazer, para festejar a volta do filho, mas ele estava indignado porque ele se achava mais justo do que o filho mais novo. E isso é uma lição para cada um de nós que está firme na igreja. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos mais dignos do que ninguém. Igualmente nós somos pecadores, queridos, e necessitamos de Cristo tanto quanto aquele que está fora, tanto quanto aquele que não crê. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Porque tudo que nós temos é de Deus, tudo que nós temos vem de Cristo. De modo que, se fosse a nossa própria justiça, o instrumento para nos achegarmos até Deus e obtermos a nossa salvação, a palavra de Deus diz em Isaías: vossas obras de injustiça para mim são como trapos de imundícia. Não conseguiríamos, estaríamos perdidos. O filho mais velho se indignou, porque se achava mais justo, mais digno. Mas o pai, que é pai dos dois, do mais moço e do mais velho, que é misericordioso com os dois, com o mais moço e com o mais velho, ele responde no verso 31 e 32. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Não somente a sua parte da herança, tudo que eu tenho é seu. Se você está comigo, se você me serve, se você está junto de mim, respirando o mesmo fôlego que eu, tudo que eu tenho é seu. Mas, verso 32, era preciso festejar e alegrar-se, porque o irmão, o mais moço,
Ele estava o quê? Morto. E reviveu. Estava perdido. E foi achado. Não é uma questão de justiça. É uma questão da bondade de Deus. Deus não tem prediletos. Deus não tem favoritos. Deus não faz acepção de pessoas. Cada um daqueles que Ele de antemão conheceu, a quem Ele predestinou, que foram eleitos segundo o muito sábio conselho da sua vontade, esses um dia irão até Deus, segundo a sua graça, demonstrando fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas queridos, todos esses, cada um com suas particularidades, os quais nós não sabemos quem são. Por isso, nós precisamos entender que todo filho de Deus, que todo crente em Cristo como Senhor e Salvador, ele é um herdeiro de Deus. Seja do crente mais forte, seja o crente mais fraco, seja aquele que atua e trabalha em todos os departamentos da igreja, ou aquele que só vem e assiste um culto, às vezes só vem na ceia. Todos eles têm o mesmo direito diante de Deus. Se realmente creem que Jesus é o Senhor das suas vidas, todos esses têm o mesmo direito diante de Deus. Galardões diferentes na eternidade? Sim. A Bíblia diz que sim. Mas são filhos de Deus. Todos os que nele creem. Todos os que se achegam a Ele. Por isso, queridos, a grande verdade que este texto nos traz é que importante é estarmos em Cristo. Importante é estarmos em comunhão com a igreja de Cristo. Estarmos todos os dias, dia após dia, na presença do Pai. Porque Deus é um Deus rico, também em bens materiais, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas não é esse o propósito dEle para conosco. Rico em misericórdias, rico em amor, rico em perdão, rico em graça. E todo aquele que pertencer a esta família, todo aquele que pertencer a Ele, é recebido com festa. Que nós possamos entender que se nós estamos afastados, Deus espera que nós nos voltemos para Ele de todo o coração. E nos espera para nos vestir com vestes novas, para colocar um anel no nosso dedo, para calçar sandália nos nossos pés e nos matar o bezerro gordo. E se nós a vida toda já estivermos na presença dEle, e vivermos como Ele quer que nós vivamos, que nós possamos entender que nós não somos melhores do que aqueles que estão se achegando depois, ou que estão voltando depois de algum tempo. Porque o Senhor que morreu por eles, é o mesmo que morreu por nós. E grande foi a dor dele, e não a nossa. Nós só temos alegria, nós só temos o gozo daquilo que Ele fez por nós. Nós temos ao Deus vivo. Caminhando para o final, queridos, quero pensar em alguns desafios que este texto propõe a cada um de nós, para que coloquemos em prática no nosso dia a dia. Primeiro desafio: seja humilde em Cristo. Seja humilde em Cristo. Não acredite que porque você é filho de Deus, que porque você tem certeza da sua salvação, que porque Deus comprou você com o sangue de Cristo, você é melhor do que qualquer pessoa.
Não, nós somos todos pecadores. Nós somos todos indignos. Nós não merecemos ser tratados como filhos de Deus. Mas mesmo assim, Deus escolhe nos adotar como filhos. E pelo seu Filho, pela obra do seu único Filho, nós somos feitos à imagem dele novamente, restaurados, regenerados. Nós somos trazidos à vida novamente. E isso tudo, queridos irmãos, é graça. Portanto, o primeiro desafio, seja humilde em Cristo. Segundo desafio, se sujeite ao senhorio de Cristo. Jesus morreu por você. Você acredita que foi em seu favor? Você acredita que Ele foi pendurado numa cruz para perdoar os seus pecados, mas que Ele ressuscitou? Pois bem, se você crê nisso, e é bom que você creia, porque essa é a verdade que vai te salvar, então você precisa se sujeitar a Ele. Você precisa viver uma vida de obediência a Ele. Você precisa se submeter a Ele, em todos os aspectos. Ah, mas não vou mais pecar? Vamos pecar. Vamos continuar pecando enquanto estivermos aqui nesta terra. Mas não vamos nos conformar com o pecado. Não vamos gostar do pecado. Vamos caminhar desejando agradar a Cristo antes de qualquer coisa. Segundo desafio, se sujeite ao senhorio de Cristo. Terceiro desafio, receba o perdão de Cristo. Pequei, caí, volte para o Senhor. Ai, errei, é muito feio o que eu fiz, eu tenho vergonha. Então se envergonhe diante de Deus e confesse para Ele o seu pecado e peça perdão para Ele, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e purificar de toda injustiça, se nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Receba o perdão de Cristo. O perdão dele já foi comprado, já foi conquistado. Ele não está lá no Santo dos Santos, no templo, fazendo expiação pelo pecado, não. Como dizem algumas doutrinas, ele já fez, e fez de uma vez por todas, queridos. E glória a Deus por isso. Receba o perdão de Cristo. Quarto e último desafio, entregue toda a sua vida a Cristo. É hora de dar um passo a mais. É hora de ser cristão, não só dentro da igreja. Ou se você é cristão fora da igreja, é hora de ser cristão também dentro da igreja. É hora de caminhar em comunhão. É hora de se unir à família de Deus. É hora de buscar conselho na palavra do Senhor. É hora de buscar o amparo dos irmãos em Cristo. É hora de desejar honrar a Cristo em cada uma das suas atitudes, em cada uma das suas decisões. É hora de querer Deus, de querer Jesus, aonde quer que você esteja, para a honra dEle, para a glória dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a honra, a Ele a glória. E é por isso que cada um que é filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, precisa ter essa postura de entregar tudo o que tem, entregar a sua vida, entregar os seus bens, entregar toda a sua vida na presença do Senhor Jesus, porque tudo é dele. Ah, então é para eu vender tudo e dar aos... Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de ter tudo o que você tem na sua vida, como se fosse consagrado ao Senhor, como entendendo que vem do Senhor, que é do Senhor, e aquilo que não pode ser do Senhor, ser descartado, ser deixado de lado. Quarto desafio, entregue toda a sua vida a Cristo. Para concluir a mensagem de hoje, gostaria de convidar os irmãos a olharem para dentro de si. Certamente nós temos o Senhor Jesus falando nesta parábola especificamente de dois filhos.
dois tipos de filhos. E o que nós temos em comum entre eles é que ambos são filhos de um mesmo Pai. O Pai nosso, como nós poderíamos usar na oração que Jesus ensinou. Que tipo de filho nós temos sido? O filho que quer tudo aqui, agora, e sai quando recebe, para gastar a seu bel prazer aquilo que recebeu? Ou o filho que fica, mas fica achando que por ficar vai ser honrado? Não é uma questão de atitude somente, queridos, é uma questão do coração. Portanto, a proposta para cada um de nós nessa noite é que nos submetamos a um autoexame e busquemos compreender qual tipo de filho, para qual lado nós estamos nos inclinando. E identificando um dos lados, que possamos ir para o lado de um filho que não está descrito nesta parábola. O filho perfeito, o filho ideal, que é o Senhor Jesus Cristo. O filho legítimo, herdeiro de todas as coisas, constituído pelo Pai como rei. E que se nós nos rendermos a Ele, seremos feitos também co-herdeiros deste reino, que o Pai o designou como herança. Que possamos todos os dias das nossas vidas, nos colocarmos diante de Cristo, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, porque Ele é o Filho ideal, e é segundo Ele que nós somos chamados para ser todos os dias. Oremos. Deus Santo e Poderoso, te louvamos, Pai, e exaltamos a Ti, gratos por Teu amor, por Tuas misericórdias, por Tua justiça. Sabemos que de nós mesmos, Pai, somos indignos desta graça maravilhosa. Somos indignos, Senhor, de ser chamados filhos, mas o Senhor nos fez Teus filhos, porque o Senhor nos uniu por uma obra para nós, Senhor, incompreensível. A obra de entrega, de sacrifício do Seu único Filho, o Seu unigênito. Senhor, nós cremos nessa verdade, nós cremos em Ti, e nós entendemos, Pai, que isto é por graça. Que o Senhor possa, meu Pai, ir ao oculto do nosso ser e sondar o nosso coração, Senhor, para que tragas à nossa mente que tipo de filho nós temos nos inclinado a ser. E segundo, meu Pai, a Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo, não nos capacite a ser nenhum e nem outro, mas nos capacite a ser o Filho perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor, como Ele, somente Ele. Em nome de Jesus, amém.